Não é pouco o trabalho que nos espera. Uma das eleições mais importantes do Brasil está acontecendo esse ano, e ela não está recebendo nem metade da atenção que merece por parte do eleitor. Enquanto todo mundo se preocupa com a eleição presidencial de 2026, uma definição quase tão importante quanto está acontecendo na Câmara dos Deputados. Isso porque 2025 é o ano da renovação da presidência por lá. Mas se o eleitor não vota nessa eleição, por que ele deveria se importar? Nesse vídeo eu vou te explicar, mas antes já deixa o seu like e confere se já está inscrito aqui no canal. Bom, antes de mais nada, vamos relembrar do que se trata a Câmara dos Deputados. Ela é uma das casas que compõe o poder legislativo no âmbito federal. É composta por 513 deputados que representam os estados brasileiros, e a quantidade de cadeiras a que cada um dos estados tem direito é definida pela população de cada um. A função principal da Câmara é legislar, ou seja, criar, alterar ou revogar leis federais. Acontece que o volume de trabalho é grande, muito grande. No ano de 2019, por exemplo, foram apresentados mais de 5.000 projetos. Obviamente, nem todos chegam a ser votados para se tornarem leis efetivamente. Então surge a pergunta: quem decide o que é votado ou não? Aí que entra a figura do presidente da casa. O presidente é o representante da Câmara quando ela se pronuncia coletivamente. É o supervisor dos trabalhos legislativos, faz parte do grupo que decide sobre intervenção federal, estado de defesa e de sítio, e principalmente é quem define a pauta que vai ser votada no plenário pelo restante dos deputados. Ele dita o ritmo, das atividades legislativas. Se ele não quiser, ele não põe na pauta, o que obviamente pode se constituir como poder de veto. Por ter o poder de definir o que vai ser votado ou não, o presidente da Câmara exerce uma relação de interdependência com o presidente da República, já que muitos dos seus projetos e decretos passam pela avaliação do poder legislativo. O presidente da Câmara é tão poderoso que pode colocar em xeque o presidente da República. A comparação entre os níveis de poder dos presidentes da República e da Câmara é curiosa, principalmente quando olhamos para os números. Os da última eleição ilustram bem isso. Enquanto o presidente Lula teve mais de 60 milhões de votos, Arthur Lira, que presidiu a Câmara durante os primeiros anos do mandato de Lula, foi eleito com cerca de 220 mil votos em Alagoas. Até o final do governo Lula e boa parte no primeiro governo Dilma, onde o presidente era muito forte, não se escolhia um presidente da Câmara praticamente sem a chancela do poder executivo, ou seja, essa articulação até partia do executivo, mas de lá para cá, os presidentes da Câmara aprenderam a sua independência, aprenderam institucionalmente, que eles jogam um papel importante. Um exemplo da importância de haver um alinhamento entre essas duas figuras políticas é a relação entre Dilma Rousseff, ex-presidente da República, e Eduardo Cunha, que era o presidente da Câmara na época. Quando houve um rompimento entre os dois, em 2015, Cunha colocou na pauta o pedido de impeachment contra ela. Nós cumprimos o papel constitucional de decidir o recebimento da denúncia, que é o único papel que cabe ao presidente da Câmara. E o final dessa história vocês já conhecem bem. Acabam de derrubar a primeira mulher eleita presidenta do Brasil. E o poder do presidente da Câmara só tem aumentado nos últimos anos. Eu conversei também com a Graziela Ghiotti, doutora em ciência política. E ela me explicou que outro fator relevante que justifica esse protagonismo da Câmara é a questão do orçamento público. Desde 2019, com o surgimento do orçamento impositivo, a Câmara se tornou ainda mais independente do Poder Executivo no papel de decidir a destinação das verbas. E essas decisões passam diretamente pelas mãos do presidente. O mandato de um presidente da Câmara dura 2 anos. Na eleição, os deputados votam de forma secreta e eletrônica, e o candidato que receber a maioria absoluta de votos vence. Mas o que chama a atenção nessa eleição é que ela sempre parece ser bastante previsível. Nesse ano, por exemplo, a vitória de Hugo Mota já era dada como certa antes mesmo da eleição. Isso não quer dizer que o cargo de presidente da casa não foi disputado. Ele foi disputadíssimo. Só que ele não foi disputado no voto.
Ele foi disputado na articulação política e foi uma guerra. Essa é uma decisão que depende da maioria legislativa, e construir uma maioria legislativa, né, significa reunir um certo número de partidos e distribuir entre esses partidos o poder dentro da casa. Estou convicto de que o candidato com maiores condições políticas de construir convergências no parlamento é o deputado Hugo Mota. Nome que demonstrou capacidade de aliar polos aparentemente antagônicos com diálogo, leveza e altivez. Por ser uma figura tão poderosa, o cargo é bastante cobiçado entre os deputados. Ser presidente da Câmara traz poder, visibilidade e projeção política. Por isso, todo deputado que chega na casa deve querer, certo? Eu perguntei para o professor qual o caminho das pedras para que um deputado consiga chegar lá. A gente brinca, né, Matheus, o seguinte, ó, o primeiro mandato é o estágio. O sujeito leva 4 anos para entender o que está acontecendo ali. Uma das características que o presidente da Câmara tem é a credibilidade entre seus aliados. Primeiro, porque ele vai ter um cargo importante. Segundo, porque o presidente da Câmara, na verdade, é quem faz a intermediação das bancadas, né, com o governo. Então, a bancada precisa confiar nele. E isso só se consegue com o tempo. Por exemplo, o Mota, né, apesar de não ser um nome de grande expressão da política nacional, está lá há 3 mandatos. Quando as pessoas comentam assim, pô, mas ninguém ouviu falar desse cara, ele é um desconhecido. Não, não é isso. Pode ser um desconhecido para a opinião pública, mas lá dentro ele joga um papel fundamental. Já entendemos que o presidente da Câmara é bastante poderoso, mas será que o mesmo vale para o Senado? Quem dita o ritmo e quem estabelece o resultado final é a Câmara dos Deputados, sem dúvida nenhuma. O Senado tem prerrogativas exclusivas, mas são muito poucas, né? Mas, de fato, o poder está na Câmara. Eu não tenho dúvida disso. E aí, consegui te convencer a dar mais atenção ao cargo de presidente da Câmara? Para ficar por dentro de tudo o que acontece na política nacional, se inscreve aqui no canal. Acompanhe também o portal e as redes sociais de O Tempo. Até a próxima!